Fala pessoal do canal Meu Brasil Verdade, canal consignado inteligente, canal Mundo Parigiani, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham todos um bom dia, estejam tendo um início de noite tranquilo, que a sua família esteja sempre reunida, com a graça de Deus aí presente na sua casa, no seu lar, e que a gente sempre continue aqui, com acesso à verdade, possibilitando colocar para você a situação real, né, das coisas, os depoimentos que mais marcam no dia, na semana, no final de semana, e que você continue aqui com a gente, fazendo essa movimentação bonita aqui no nosso chat, uma movimentação democrática com depoimentos verdadeiros, revoltas verdadeiras também, porém educadas, né, com parcimônia nas palavras, respeitando quem é de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, de centro ou simplesmente pelo Brasil. É o que a gente espera de vocês. Fico aqui assistindo, me divirto muito com os comentários, fico muito orgulhoso dos comentários inteligentes que a gente vê por aqui e aprendo muito aí também com vocês. Desse lado aqui, jornalista Thiago Parigiani, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, ative o sininho das notificações para receber as nossas lives. E hoje a gente vai repercutir o tema que bombou muito aqui essa semana, que é a nomeação de Zanin, né, o advogado de Lula, que descondenou Lula na Lava Jato, aquele mesmo que debatia com o Moro ali. Hoje ele foi nomeado aí ministro do STF. A notícia pode ter passado alguns dias já, mas é quente. Eu quero o seu palpite, quero a sua opinião. Zanin fica o tempo todo lá no STF ou alguém vai conseguir derrubar essa indicação do Lula simplesmente por ele ter descondenado, grande amigo pessoal do presidente Lula, foi hostilizado inclusive em alguns banheiros aí, tem vídeo circulando na internet, mas a verdade é que ele foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Que bela recompensa. Não quero aqui a opinião de vocês, patriotas, e você de esquerda também, se você acha certo nomear uma pessoa simplesmente porque é um conhecido, é amigo, favoreceu você em alguma situação, você vai, indica ele para trabalhar na sua empresa, você acha que essa pessoa tem condição de te julgar com imparcialidade, no caso do presidente Lula, der um escorregão, o Supremo vai conseguir julgar o Lula com essa imparcialidade. Tem lá indicados do Bolsonaro também, Cássio Nunes Marques é um deles, inclusive contrariando algumas pautas da direita, né, no STF. Então, acho que é importante, o debate é válido, e se você gostou da nomeação do advogado de Lula para o cargo no Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, a gente vai com o depoimento do deputado federal Marcel Van Hatten. Vamos ver o que ele achou da nomeação do Zanin para o cargo no Supremo Tribunal Federal. Fala, Marcel Van Hatten, esteja com a gente, externe a sua opinião, meu querido deputado. Boa noite, pessoal. 9 horas e 34 minutos aqui em Grand Rapids, Michigan, nos Estados Unidos. Já passam das 10h30 da noite no Brasil. E, infelizmente, mais uma péssima notícia vindo do Senado da República. Depois da indicação do seu advogado pessoal, Lula conseguiu aprovar também no Senado a indicação de Cristiano Zanin, seu advogado, para ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais um homem do Lula no Supremo Tribunal Federal. O consolo talvez seja que que está substituindo o Ricardo Lewandowski, que já era aliado do PT na Suprema Corte, mas de qualquer maneira é muito triste vermos que no Senado da República apenas 18 parlamentares votaram contrariamente a essa indicação. Isso talvez é o que me deixa mais indignado nesse momento, porque nós deveríamos ter muito mais deputados fazendo oposição a esse nome. Na verdade, deveria ter sido, senadores. Na verdade, esse nome deveria ser barrado. Não poderia ter sequer sido aprovado pelo Senado da República. Mas, tendo sido aprovado, a oposição, que deu mais de 30 votos a Rogério Marinho como candidato à presidência do Senado, deveria ter se comportado de forma a dar mais do que os 18 votos. O senador do Novo, Eduardo Girão, manteve o seu compromisso, que sempre foi firmado de ser oposição, votando contra essa indicação.
Eu quero aqui dizer que em seguida, aqui, deixa eu até ver se já fez a solicitação, o Giuseppe Riesgo entra comigo também para comentar um pouco essa aprovação. Mas antes disso também dá outra notícia muito ruim. A liminar que nós pedimos em mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal para que tivéssemos a nossa vaga garantida nas comissões especiais da Câmara dos Deputados, nas CPIs, tanto da Câmara como do Congresso, a liminar que nós pedimos ao Supremo Tribunal Federal foi negada. A gente entrou com pedido de com mandado de segurança. O presidente Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e do Senado, haviam nos retirado como partido, o Partido Novo, das vagas a que nós teríamos direito pelo rodízio da vaga da minoria, mas infelizmente nos foi negado esse direito, tanto pelas casas como agora também pelo Supremo Tribunal Federal. Eu estou aqui nos Estados Unidos, talvez daqui pelo menos a gente pode passar algumas boas notícias. Uma delas é de que o empresário Salim Matar foi reconhecido aqui nos Estados Unidos como um defensor da liberdade de expressão, não só nacional no Brasil, como mundial e internacional. Recebeu um prêmio que só foi concedido a outras 3 pessoas no mundo, e agora há pouco nós tivemos o privilégio de acompanhar essa distinção sendo concedida também ao empresário Salim Matar aqui na cidade de Grand Rapids, no Michigan, pelo Instituto Acton, Guardian of Freedom Award. E, de outro lado também, nós podemos celebrar aqui mais de 60 brasileiros participando deste verdadeiro evento de renovação das nossas ideias, né, da nossa motivação para defender no Brasil o liberalismo, o conservadorismo, ideias da liberdade vinculadas a fundamentos morais, a virtude. Mais de 60 brasileiros estão aqui e espero que muitos mais possam ser impactados nos próximos anos. Giuseppe Riesgo deve entrar agora. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Anderson Santos, 7 anos e... Muito bem, né? Aí tá a indignação do Van Hatten. Agora a gente vai ver a indignação do Magno Malta, que esteve presente, né, na cerimônia de posse, cerimônia de sabatina, né? Na verdade, eles colocaram a sabatina de Cristiano Zanin para ministro do STF como se fosse uma coisa assim: olha, se ele passar pela sabatina, ele vai conseguir o cargo, hein? Só que a sabatina, você vai ver que até o Magno Malta deu uma de amigão na sabatina, né? Então, forçou, né? Apertou, mas no final espanou. Fica vendo. Vamos lá. Fala, Magno. Hoje, após o relatório do nobre senador veneziano, eu gostaria muito de mais tarde dizer que Vossa Excelência, em se tornando ministro, se tornou a exceção da regra. A regra é que todos que se assentam aí onde Vossa Excelência está fazem um discurso, na prática, quando a toga lhe é dada, ele é a mesma pessoa, ou seja, a pessoa fora do discurso. Porque tenho convicções plenas de que um homem jamais será separado das suas convicções. Por isso, as perguntas que vou lhe fazer, as farei imaginando a sua cabeça de juiz e não de advogado. Eu não vou invernizar o seu currículo, porque sem currículo, Vossa Senhoria, enquanto advogado, não estaria sendo indicado. É preciso ter um currículo para tal.
Vossa Excelência não é o primeiro indicado pelo Lula. O Toffoli foi indicado pelo Lula. Um jovem advogado, filiado do partido. Nenhuma novidade. Eu estava aqui. O PFL fortíssimo. O PSDB fortíssimo. Pegaram ele de pau aqui que moeram. Eu, como tenho um espírito misericordioso, naquela ocasião, achei um exagero o que fizeram. E não sei quantos se lembram dessa sabatina. Davi não estava aqui, acho que era até vereador, era só vendedor mesmo, porque é judeu, vive para cima e para baixo. Ainda usava calça curta. É. Mas o Jacques Wagner estava na Câmara, acho que não tinha nem para o governo ainda. E eu pude participar de uma maneira respeitosa e fazendo as mesmas colocações. E se o Toffoli estiver nos assistindo, está tendo uma triste lembrança da sua sabatina, porque foi uma pauleira. Como foi a de Alexandre de Moraes, atacado aqui pela esquerda de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Mas ninguém fez um discurso sobre liberdade como ele. O discurso feito, doutor Zanin, sobre liberdade, do ministro, então, hoje, Alexandre de Moraes, que preside o estômago do elefante, ou seja, o inquérito das fake news que cabe qualquer negócio. Nunca vi na minha vida. Impressionante. Ninguém consegue falar. Mas depois da toga, ele era este homem. Doutor Fachin, ao ser sabatinado aqui, e que as pessoas atribuem muito ao PT o lobby para Fachin, mas quem fez mesmo foi Álvaro Dias. Álvaro Dias, que inclusive relatou, até aí nada demais, até porque a indicação é do presidente. Ele decide quem ele indica e acabou. É o presidente. Para você que está chegando agora, a gente está aqui repercutindo a sabatina do advogado Cristiano Zanin, tá? Advogado de Lula, que descondenou Lula, né, na Lava Jato ali, deu a papelada toda ali, achou uma brecha na lei, entregou nas mãos do ministro Fachin, que acatou e acabou engavetando todos os processos pelos quais o Lula foi condenado, em terceira instância, inclusive. E aí ele foi sabatinado ali e nomeado como ministro do STF. E aí o Magno faz uma consideração que lembra, né? Alexandre de Moraes massacrado pela esquerda, fazendo um discurso libertário, e hoje a atitude não condiz com o que ele diz, com o que ele disse, né? Algumas posturas ditatoriais, e mesmo tendo sido massacrado. Talvez as pessoas tenham memória curta, né? Quem não se lembra daquelas nomeações malucas que o PT fazia? Quem não se lembra da Dilma nomeando Lula para ministro para tentar tirar ele da cana quando estava na situação de iminência de condenação pela Lava Jato? O adeus, querida, né? Obrigado, querida. Obrigado, querida. Quem não se lembra? Nem tudo se desfaz. Assistam esse filme aí. Assistam também O Mecanismo. Quem se esqueceu vai lembrar. Segue, Magno, fala aí. Gente, ponto. Se ele indicou, ninguém desindica. Agora cabe a nós fazer a nossa inquirição dentro das nossas crenças e daquilo que nós esperamos e que eu espero. Então, as perguntas que vou fazer para alguém que já deve estar com a cabeça de juiz e preparado para tal. E não farei a um advogado. Até porque o que Vossa Excelência já respondeu e o seu discurso de começo... Viu? Sede acreditas. Você já... Não sei se eu estou atrapalhando o presidente Davi.
Suas respostas no começo, tudo bem? Continuemos. A sua palavra no começo, doutor Zanin, uma vez cumpridas, enquanto juiz, o senhor será a exceção da regra. Eu podia ler aqui a definição da ministra Rosa Weber, aqui no seu lugar, sobre ativismo judicial. É tremendo, é a coisa mais linda do mundo. Quem quer legislar, tire a toga e vai disputar a eleição. Nós sabemos que o país vive um ativismo judicial e, ao longo dos meus mandatos, eu tenho falado isso e repetidas vezes, só não estive aqui na sabatina do senador Gilmar e nem, do ministro Gilmar, nem do ministro Cassius, porque não estava nessa casa. Mas até do André, eu estive sentado aqui a sabatina inteira. Davi estava aí com máscara no rosto e tal, com aquele negócio ainda de Covid, né? Tal. E eu fiquei sentado aqui, vendo o terrivelmente evangélico ser sabatinado. Pergunta a Vossa Excelência, em chegando no Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência entende que o Brasil vive hoje? Vossa Excelência irá para lá com o título de guardião da Constituição ou chegará no Supremo e, a exemplo dos outros, terá uma Constituição particular e que define como quer, quando quer, seja ela qual for a questão. Em segundo lugar, nós temos questões no Supremo que não pertencem ao Supremo. E pergunto a Vossa Excelência uma vez como juiz. Aborto. 12 semanas, uma vida. Uma vida. Essa matéria é matéria a ser decidida aqui. Esse país é um país majoritariamente cristão. Isso é um feto que ele tem na mão. É uma matéria do Um legislativo, gessinho de um feto. mas que o Supremo acolheu. E se Vossa Excelência acha certo toda e qualquer matéria versada, que deve ser versada pelo Legislativo, uma vez judicializada, deve ser recebida, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal ou devolvida à sua casa de origem? É uma pergunta que faço a Vossa Excelência. Legalização de drogas. O Supremo está legislando sobre a legalização das drogas e era essa semana, passou para a UTA. Eu não sei se não foi para embolar, porque tinha sabatina de Vossa Excelência agora, e semana que vem vai vir. E quero saber como Vossa Excelência, uma vez como juiz, votará na legalização do aborto, na legalização das drogas. Antes dele responder, esse negócio de droga, gente, debater droga nesse momento aqui, falar de legalização de droga num país que está economicamente com a perna bamba, é que nem, na minha opinião, você ter um monte de boleto para pagar na sua casa e chega um parente lá da tua casa e fala assim: ó, eu queria saber se vocês liberam para eu tomar uma cervejinha. Ou pior, queria saber se vocês liberam para eu fumar uma maconhinha. É mais ou menos isso. Não vai ajudar em nada, não vai contribuir em nada com a economia. Ah, vai tributar imposto. Cara, vai continuar ilegal do mesmo jeito. Vocês sabem a quantidade de cigarro que é comercializado ilegalmente no Brasil? 60% é ilegal. Não é da Souza Cruz, não. Então não tem nada a ver, um debate para tirar foco, sabe? Uma coisa babaca. A gente precisa saber como vai ganhar dinheiro para pagar a conta, como enxugar a máquina, para baixar a Selic e todo mundo começar a rodar dinheiro. E vem com esses papos furados de debate de liberação de droga. Vai se lascar, bicho, pelo amor de Deus. Segue, Magno. O Supremo está dando andamento ao marco temporal. Comenta aí, tá, gente? Deixa o seu O comentário Brasil aí no vai chat, se tornar deixa o um seu joião paísinho na do live. tamanho do Vamos dar uma estado de bombada aqui, Sergipe. vamos mobilizar o Brasil aí, como a gente E o sempre faz. resto tudo é área demarcada. Onde estão as nossas riquezas,
onde as ONGs internacionais virão para mamar. No marco temporal, a pergunta não é ao advogado. Porque como advogado, se Vossa Excelência estivesse advogando e não sentado aí, para aqueles que não acreditam, não creem, não querem um Brasil demarcado de forma a destruí-lo, certamente Vossa Excelência, com a sua capacidade mostrada até hoje como advogado, saberia o caminho a tomar. Mas como juiz, como Vossa Excelência votará, se eleito for, se passar por essa sabatina e em seguida vai para o plenário? É assim, senador Davi? Mais rápido que imediatamente. Feito. Vossa Excelência, em sendo aprovado no plenário, como votará o marco temporal? Vossa Excelência pode me responder, não, e se eu não passar e tal? Não, mas eu quero se Vossa Excelência passar. Tá bom, Magno, né? deixa Se ele passar, falar agora, como votará no marco temporal? Nós vivemos num país onde pessoas não podem falar nada. Eles são calados, os seus perfis são derrubados. Essa mordaça imposta por uma corte a cidadãos perseguidos que deixaram o país porque perderam o direito de dizer aquilo que pode dizer, porque pode chamar pastor de ladrão, padre de ladrão, de pedófilo, pode chamar político. Não, político não pode. Político não pode. Quando Vossa Excelência fala em liberdade, liberdade de expressão, não estou falando em xingamento, mas exposição do que pensa, do que sente. Eu espero que essa sabatina minha, Vossa Excelência, não me renda processo. Monólogo, né, Porque Magno? toda sabatina que eu fiz aqui, quando o cara botou a toga nas costas, me processou. Todo respeito ao monólogo. E alguns eu recebi no meu gabinete. Já fez a pergunta, Eu deixa recebi o homem ministro responder. Alexandre de Moraes, a pedido do Temer, e mostrei para ele uma caixa de denúncia contra ele, que inclusive foi exposta por alguns senadores aqui, que foram para o Ministério Público Federal e protocolar. Eu nem abri a caixa, porque eu sei alguma coisa também sobre isso. Quando alguém é indicado para o Supremo ou para qualquer coisa, os invejosos vêm, protocolam coisa, traz coisa, quem queria estar no lugar do cara não está, faz acusação, faz isso e aquilo. Tem coisas que podem ser verdade, tem coisas que não podem ser. O sujeito foi indicado, eu não desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou. Ele nunca julgou. E ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se Vossa Excelência trabalhou a sua cabeça como julgador, como alguém que julga, ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante, você é um investigador, você é o dono do inquérito e você mesmo manda prender. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo. Mas não, nessa eu não estava, não. Não. Mas eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Não quero lhe avexar, mas quero provocar a sua inteligência. Vossa Excelência, como advogado, encontrou uma filigrana na lei. Olha aí, como ele libertou o Lula. Quando ensejou a soltura do Lula. Era uma filigrana porque os processos deveriam estar em Brasília na primeira instância, não em Curitiba. Mas como julgador, Vossa Excelência pode me responder se o Lula foi descondenado? Ótimo. Faço essa pergunta em nome de todo o Brasil. Doutor Zanin, o Lula foi descondenado?
na sua posição de advogado, Vossa Excelência encontrou uma filigrana na lei e, como advogado, achou a brecha. O julgador, aí não estou pedindo para o senhor, se for aprovado, fazer qualquer juízo sobre o seu futuro colega, que é o ministro Fachin, foi quem soltou o Lula e pegou toda aquela papelada e colocou, recebeu na quinta e colocou na sexta. Rapidinho. Mas, como julgador, assim, Vossa Excelência poderia me dizer se ele foi descondenado. Senhor presidente, muito obrigado. Doutor Zanin, cumprindo o meu papel enquanto senador da República, a situação de quem senta aí, por alguns momentos e algumas horas, ela é desvantajosa, mas uma vez sendo aprovada, será absolutamente vantajosa, porque Vossa Excelência viverá uma eternidade no Supremo. Eu não estarei aqui para ver sua aposentadoria, nem eu, nem Renan, nem ninguém. Já foi todo mundo embora. Até você aposentar. Você não vai estar também, não. Não vai estar, não. Já foi. Já foi faz tempo. Os caras O querem ficar STF aqui. vira milionário. O cara mano. vai ficar 35 Se anos sair, lá, moço. advoga cobrando um absurdo. Imagina. Meu advogado foi Os caras não ministro querem morrer, do não, tá STF. bom. Mas eu acho que eu não estarei aqui mais, né, na aposentadoria de Vossa Excelência. E certamente, eu estou cumprindo o meu papel aqui, enquanto senador da República, no momento da sua sabatina. Obrigado, senhor presidente. Futuro milionário sendo Essas são minhas colocações. sabatinado. Regimentalmente, Fala, considero Zanin. Vossa Excelência. Não, Feliz só da a vida, hein, Zanin? autorização do senador Baita Jacques brilho Wagner, na careca, hein, tá aí. Zanin? E homenageando Vossa Excelência também. Posso zoar porque já tive esse E o problema senador também. Renan, Brilho na careca. que já era Advogar paciente. para bandido. ficou mais no século passado e certamente estará junto comigo naquele meu raciocínio. Nós não veremos o jovem se aposentar. A prisão de um indivíduo, e Deixa o Vossa homem Excelência falar, reclamou muito mal. disso, na época da Lava Jato, e alguns ministros, quando ela passa de 81 dias sem que ele tenha qualquer tipo de conhecimento, o que se transita em julgado, a prisão passa a ser ilegal, e aí, evocando o nosso ordenamento jurídico, que nesse momento se encontra nas nuvens, que é a linguagem internética, ou cibernética. Internética, essa palavra não existe, não. Foi o que inventei agora, Davi. É cibernética. Olha ele dando foi uma inventei maciada, agora, brincando, entendeu? É da Depois minha que autoria. fez todas as perguntas sérias, mas já tá amigão. Nós E o Zanin vai falar, com tá, o cara? pessoas patriotas inocentes, presas acima de 81 dias, com mais de 121 dias. Nesse momento não era nem uma pergunta, né? Era uma consulta que eu estou fazendo a um advogado, não é? Em função de que essas pessoas estão pagando, Aperta ou sem abraça, saber malta? pelo que Aperta ou estão abraça? pagando. Se apertou, Mas agora não tá é que Vossa abraçando. Excelência me responda como advogado? Vai, meu. Mas dentro desse ordenamento jurídico, eu até faço uma brincadeira quando estou dizendo que estou consultando um advogado, e certamente, quem sabe, se Vossa Excelência estivesse advogando para eles, eles não estariam presos. Mas, não, só um momento para a gente tirar foto. Faim, pode bater sua foto? Eu espero. Já bateu, já? Então tá. Parece uma feira, né, cara? Congresso, Senado. A internet, cara. E aí, dentro do ordenamento jurídico, esses 81 dias, e como Vossa Excelência faria essa colocação para mim, visto que a lei hoje vigente no país, que, a meu ver, repito, está nas nuvens, como se comporta com uma prisão acima de 81 dias? Vai, Zanin. Responde Senador aí. Magno Malta, esse caso concreto, né, colocado por Vossa Excelência, também está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não poderia, né, diante da hipótese de ser aprovado eventualmente, antecipar uma posição. Então, eu vou falar aqui em tese daquilo que eu sempre defendi durante a minha carreira, Várzea, a os minha caras passando trajetória. atrás. Então, Nossa. falando em tese, eu
não concordo com nenhuma pena antecipada. A pena ela tem que ser cumprida na hipótese de haver uma decisão condenatória transitada em julgado. Evidentemente que isso não exclui a possibilidade, em tese, de aplicação de medidas cautelares durante o processo, inclusive a possibilidade da prisão, desde que presentes os requisitos que justificam a prisão cautelar, que são requisitos diferentes do cumprimento da pena. Então, falando em tese e respondendo ao questionamento de Vossa Excelência, eu entendo que a prisão, né, além de ser uma medida que pode ser tomada sempre que afastados as demais possibilidades de medidas cautelares, ela precisa preencher todos os requisitos que estão previstos em lei para a modalidade de prisão cautelar. Zanin, você é bom, tão bom que você está aí sendo indicado para um cargo impressionante, né? Impressionante o cargo que o Zanin ocupa hoje, né? Um cargo, como eu falei ali na transmissão, cargo que forma milionários, né? Porque um ex-ministro do STF, ele cobra horrores numa causa que ele for representar, ele ganha muito marketing. Advogados, para quem não sabem, advogados buscam a vida inteira um estrelato, um caso de repercussão para poder aparecer. Por isso que quando tem um caso goleiro Bruno, um caso von Richthofen, chovem advogados para representar as causas, porque querem, né? É um momento de estrelato, é como se fosse o jornalista chegar na Globo ou fazer uma grande obra, como eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer a biografia de um atleta multinacional, né? Com fama internacional. Mas voltando para a nossa pauta aqui, o que eu acho aí errado não é nem o Lula indicar o Zanin, é simplesmente a nossa Constituição permitir uma patifaria desse tamanho, né? É como se fosse, eu brinco aqui, trazendo para o futebol, a analogia que eu faço. Agradecer primeiro a audiência de vocês, tá? Muito obrigado aí pelos comentários carinhosos. Para você que se inscreveu no canal, muito obrigado por fortalecer essa família que está chegando a quase 70 mil inscritos aqui. Deixa o seu joinha, faça o seu comentário que eu estou lendo todos vocês interagindo aqui ao vivo. Então, a patifaria de permitir que um presidente indique, né, um ministro do STF. São 3 poderes, gente. É o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é o presidente, né, que executa, o cargo mais alto ali, sanciona leis. O legislativo legisla, são os vereadores, os deputados, os senadores. O legislativo criam as leis, aprovam as leis. E o judiciário, né, que faz toda a questão de julgamento das duas partes, quem errou, quem não. Isso tem que ser independente, os 3 poderes terem independência. Os vereadores, deputados e senadores chegam ali através do voto, assim como o presidente. E os ministros do STF deveria ser a mesma coisa. Cheguem através do voto popular, né? Cadê essa democracia que o presidente vai lá e indica quem pode julgar um ato dele no futuro? Pode julgar o impeachment dele, por exemplo. Então isso está errado. É que nem o Corinthians nomear o juiz que vai apitar o jogo contra o Palmeiras. Ou o Palmeiras nomear o juiz que vai apitar o jogo contra o Corinthians. Ele acaba meio que sendo o chefe daquele juiz, né? Então, quando tiver um julgamento do Corinthians ou do Palmeiras, aquele juiz que foi indicado por Corinthians ou Palmeiras vai puxar a sardinha automaticamente. Haja imparcialidade. O ser humano não é capaz de ter uma imparcialidade dessa. Então, que acabem as indicações para o STF. Essa é a minha postura. É difícil? Cria uma emenda constitucional, arruma essa Constituição de 1988 que foi feita pelo Ulisses Guimarães. Tem que atualizar, gente, tá? Se você chegou agora, vai começar tudo de novo. Se prepara aí que foi muito legal ter você comigo.